O som da viola sertaneja, as batidas fortes da catira, os poemas sobre nossos costumes, as brincadeiras de rua, as festas religiosas, a culinária inconfundível. A cultura de Goiás é riquíssima e precisa ser valorizada e celebrada para se manter viva. Tradições goianas é o tema de hoje do Viver Ciência. Tradição é a transmissão continuada de costumes, comportamentos, memórias, crenças e lendas entre pessoas de uma comunidade. Para que algo se consagre como tradição, é necessário que o hábito seja firmado. São as manifestações culturais, são as manifestações folclóricas ou fato folclórico, que são registrados através de uma sequência de acontecimento que vem se repetindo. É uma repetição, né? Porque se eu aprendi uma reza com a minha avó, eu vou repassar essa reza, essa bendição para minha filha e futuramente minha filha repassa para os seus filhos. Então, isso é uma tradição. As tradições goianas agregam aspectos indígenas, africanos e europeus. E as festas populares, presentes em praticamente todas as cidades, representam bem essa mistura. As cavalhadas, né, tanto de Pirenópolis como de Santa Cruz, que são as mais antigas, a procissão do fogaréu em Goiás, as folias de reis, folia do Rosário, e a folia é um modo geral no estado. A folia, todo município que você faz uma visita tem uma folia. E essa folia é uma tradição. São as congadas que tem aqui em Goiânia também. A congada, ela está com 45, 46 anos, que é a da Vila João Vaz, que tem essa tradição. O tempo, fundamental para a consolidação de uma tradição, também pode ser responsável por sua morte. Um dos maiores divulgadores da cultura do nosso estado, o escritor Bariane Hortêncio, de 92 anos de idade, não esconde a preocupação quanto à preservação das tradições locais. Eu acho que essas tradições já estão acabando. Nós estamos preservando, todo ano nós fazemos um encontro de folia, encontro de catira e tanto, pelejando para preservar. Hoje nós queríamos pôr o folclore no currículo escolar, porque quem estuda o folclore vai conhecer suas tradições. E esse desenvolvimento que está hoje ninguém lê mais, é tudo ali nas aparelhos eletrônicos. Então, as pessoas vão, daqui a uns tempos, não vão saber nada do que é tradição. Não vão conhecer os povos antigos, nada. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre as tradições goianas. Os nossos convidados são a doutora em Antropologia e professora aposentada da UFG, Ney Clara de Lima, e o radialista, apresentador e produtor cultural Farid Abreu Pedreira. Bem-vindos ao Viver Ciência. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço especialmente poder falar de um tema que me interessa tanto e cujas pesquisas mais recentes minhas estão voltadas para a questão das tradições goianas. Muito obrigado também pela oportunidade, Divino. Agradeço a produção do programa e quero parabenizá-lo por essa abordagem tão necessária nos dias de hoje, né? Quando se trata da preservação das culturas tradicionais. E estar ao lado da professora Ney, para mim é uma honra, com certeza. Vai ser um programa bem produtivo. Bom, nós somos as ruas de Goiânia para descobrir o que o povo quer saber sobre esse assunto. Vamos ver então a primeira pergunta na tela. Meu nome é Adriana Rodrigues Botelhos. A gente nota alguma semelhança entre tradições goianas e as tradições mineiras. Qual é a explicação para isso? Professora? Uma pesquisa que eu fiz sobre as lendas mais difundidas do período colonial, né, no estado de Goiás, eu fiz a pesquisa in loco e depois eu fiz também uma pesquisa lendo os folcloristas brasileiros mais significativos, e eu pude entender que há uma espécie de um mapa cultural que traz desde do estado de São Paulo, o estado de Minas e Goiás, numa única região cultural, uma área cultural, a gente pode dizer assim, por conta da maneira como a região foi ocupada pelos bandeirantes, né?
Então, o estado de São Paulo veio trazendo, passou por Goiás, passou por Minas e depois chegou em Goiás. Então, a gente tem digamos, uma área cultural bem definida em termos do lendário, né? Principalmente nessa área. E aí você tem comida também, enfim, uma área cultural que envolve vários aspectos, né? Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Lara Monique e eu queria saber qual a importância da religião nas tradições goianas. Então, Farid. Eu acho que é de fundamental importância, né? As manifestações folclóricas, de um modo geral, têm uma ligação muito estreita, principalmente com a religião católica. Eu acho que a professora, como pesquisadora, ela pode falar um pouco mais com mais conteúdo a respeito, né? Porque eu sou apenas um que vivencia a cultura popular no dia a dia, há um bom tempo, mas eu observo que praticamente quase que todas as manifestações folclóricas elas têm uma ligação com a religião, principalmente a católica, né, professora? Eu acho que vem desde o colonialismo, do descobrimento do Brasil. A própria viola chegou ao Brasil através dos jesuítas, que a utilizavam para catequizar os índios, e por aí vai. Então, a partir daí, começa-se a construir a história da cultura brasileira, né? Com essa miscigenação toda e influências vindas da Europa. Eu acho que a religião, principalmente a católica, tem essa importância fundamental no surgimento e também na manutenção dessas manifestações folclóricas, né? É o meu ponto de vista. Próxima pergunta. Renato Brant, porque eu queria saber por que algumas pessoas usam o tom caipira com o tom pejorativo. Então. É uma coisa interessante essa pergunta, porque eu não sei se passou a ser adotado dessa forma a partir das festas juninas, né? Onde se caracterizavam o sertanejo e se caracterizam ainda o sertanejo como um simplório que só usa roupa rasgada e que não detém conhecimento algum, não sabe ler, não sabe escrever, é um analfabeto. Então, criou-se um rótulo a respeito da figura daquele trabalhador rural, né? E, na verdade, a coisa não é bem assim. Como costuma dizer o meu amigo Pedro Paulo das Chagas, jornalista e ex-diretor da Rádio Universitária, ele falou: Farid, o caipira, no dia da festa, no dia dele ir para a missa, ele põe a melhor roupa que ele tem. Ele vai para a roça com a roupa rasgada, remendada, tudo bem, porque é um trabalho braçal, né? Exige muito e transpira-se muito, né? Então, realmente, a roupa que ele usa no dia a dia é uma coisa. Agora, quando ele se prepara para ir participar de uma festa ou ir à missa, ele vai com a sua melhor roupa, né? Então, infelizmente, passou-se a adotar essa forma de caracterizar o caipira, o sertanejo, né, como caipira, com uma conotação aí pejorativa, né, professora? E aí me faz lembrar de um poema, se você me permite. Ele não é muito comprido, acho que dá tempo de eu declamar aqui, por favor. Que é de autoria da poetisa goianiense Dali Novaes, intitulado Ser Caipira, que diz assim: ser caipira é dizer uai, exclamar trem-bom e se orgulhar do que diz, é sentir o cheiro da terra e nunca esquecer de ser feliz. Ser caipira é abraçar o compadre, beber uma pinguinha antes do jantar, falar do passado com alegria, dos pagodes na roça e do jeito gostoso de amar. Ser caipira é não ter vergonha de ser honesto, defender com garra seus direitos, lutar com dignidade sem medo de perder e jamais ocultar seus defeitos. Ser caipira é viver com simplicidade, falar de Deus com esperança, ter a sabedoria de um mago
e a ingenuidade de uma criança. Ser caipira é amar a terra, chegar à capital e se formar doutor e nunca esquecer suas origens por ser filho de um lavrador. Ser caipira é cumprir seu desejo, é ter alma de poeta e um coração sertanejo. Eu acho que a poetisa... Muito bom, e com esse belo poema, né? A gente encerra o primeiro bloco e a gente volta em instantes para continuar esse bate-papo. Até já! Ainda hoje, você vai conhecer os detalhes de uma das mais famosas manifestações populares de Goiás, a Procissão do Fogaréu. E no quadro Casulo de Ideias, Maria Luísa e João Miguel falam sobre folclore e explicam como eram as brincadeiras no tempo de seus avós. Era tudo preto e branco. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre as tradições goianas. Os nossos convidados são a doutora em antropologia Ney Clara de Lima e o radialista Farid Abreu. A cidade de Goiás, antiga capital do estado, localizada a 142 quilômetros de Goiânia, é palco há mais de 2 séculos de um espetáculo de fé e emoção. A tradicional Procissão do Fogaréu percorre as ruas de pedra do centro histórico, encenando a perseguição e captura de Jesus Cristo. Meia-noite em Goiás. Os lampiões do centro histórico são um a um apagados. A multidão se aglomera em frente ao Museu da Arte Sacra da Boa Morte. Vai começar uma das mais famosas encenações brasileiras da prisão de Jesus Cristo, a Procissão do Fogaréu. Ao som da fanfarra e iluminando os caminhos com tochas, 40 homens encapuzados, os chamados farricocos, percorrem descalços as ruas de pedra da cidade à procura do Filho de Deus, como fizeram os soldados romanos na narrativa bíblica. A primeira parada da procissão acontece na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ali, os algozes encontram as sobras da última ceia, mas Jesus já partiu. O Rio de Fogo segue veloz até a igreja de São Francisco de Paula, local que representa o Monte das Oliveiras. Nesse momento, o toque solitário de um clarim anuncia: Jesus Cristo foi finalmente preso e seu destino é a cruz. Com todos esses rostos sofridos, ele carregou a cruz dessas pessoas. Esse espetáculo ao ar livre teve início em Goiás no século XVIII. Foi introduzido pelo padre espanhol João Perestelo de Vasconcelos Espíndola, o pároco da cidade à época. Uma tradição que contribuiu para que o município fosse reconhecido pela Unesco em 2001 como Patrimônio Cultural da Humanidade. Tradição admirada por quem assiste. Muito emocionante, que foi o primeiro ano que eu vim. Amei, porque eu tive que correr para me acompanhar, porque eu queria ver tudo, né? E consegui, graças a Deus. E por quem participa da encenação. A emoção é indiscutível. Toda vez a gente vai participar dos 31 anos que eu estou participando, é a mesma coisa que eu estivesse participando a primeira vez. Bacana, e para quem assiste também é emocionante, com toda certeza. Professora Ney Clara, você realizou um inventário das referências culturais da cidade de Goiás, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Sim. Então, em 2014, eu fui contratada por uma empresa que participou de uma licitação junto ao IFAM Goiás para fazer o inventário das referências culturais e materiais da cidade de Goiás e do entorno. Junto com a Michele, uma assistente de pesquisa, e o Rafael, nós realizamos, então, esse inventário que levantou 29 referências culturais e material da região. A Procissão do Fogaréu, ela não entrou como um item, digamos, específico desses 29 inventariados, mas a procissão, ela integra o ritual da Semana Santa, que na cidade de Goiás tem uma especificidade muito interessante, que é a duração de 3 semanas, né? Então, você tem
a Semana Santa começando com a Semana do Nosso Senhor dos Passos, que é comandado praticamente pela Irmandade do Senhor dos Passos, né? Em seguida você tem uma série de rituais extremamente significativos com a participação de toda a comunidade da cidade de Goiás, a comunidade vilaboense. Em seguida você tem a Semana das Dores, não é? Que também ela é realizada através de uma série de rituais como procissões, missas, etc. Não é? E termina com a Semana Santa propriamente dita, em que na quarta-feira da Semana Santa, de quarta para quinta-feira, né, acontece todos os anos a procissão do Fogaréu como uma das procissões importantes. E é interessante porque, como a gente fez uma pesquisa de campo muito profunda, vivendo lá nesse período, participando de todos esses rituais, né, e conversando com a comunidade, a gente pôde entender que a procissão do Fogaréu ela é uma procissão mais voltada para fora, para os turistas, do que os outros rituais das outras semanas, mas que tem uma significação muito importante para a comunidade local. Então, a gente chamou atenção para poder que o pessoal entenda que a procissão do Fogaréu, mesmo sendo importante, ela faz parte de um ritual maior, que é a Semana Santa, de 3 semanas, digamos assim, que é uma especificidade da cidade de Goiás. Falou em música sertaneja, falou em Goiás. Nosso estado é famoso nacionalmente por ser a terra dos filhos de Francisco e de diversas outras duplas de sucesso. Mas esse estilo que conquistou o Brasil se modificou bastante com o tempo. Olha só. Da viola caipira ao funknejo. Ao longo de mais de um século de existência, o sertanejo nunca deixou de se reinventar. De acordo com as inovações introduzidas, o gênero pode ser dividido em 4 gerações. A primeira, chamada sertanejo raiz, tem início na década de 1910. As músicas contam o cotidiano do homem do interior, e os instrumentos dominantes são a viola e a gaita. Cornélio Pires, Pena Branca e Chavantinho e Tonico e Tinoco são representantes dessa fase. A segunda geração do sertanejo se desenvolve a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e é chamada sertanejo de transição. Elementos harmônicos da guarânia e da polca paraguaia e do mariachi mexicano são introduzidos, e as músicas passam a tratar mais de assuntos amorosos. As irmãs Galvão, Tião Carreiro e Pardinho e Milionário José Rico são alguns dos destaques dessa fase. A terceira geração, o sertanejo romântico, tem início em meados dos anos 60 e é marcada pela introdução da guitarra elétrica, que fazia sucesso na Jovem Guarda. O amor passou a ser o tema central das músicas e o gênero se popularizou. Sérgio Reis, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo e Chitãozinho e Chororó são os principais nomes dessa geração. Chega de mentiras, negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. A quarta geração do sertanejo começa nos anos 2000, o sertanejo universitário. As letras são recheadas de festas, ostentação e situações engraçadas. As músicas abusam dos instrumentos eletrônicos e o sertanejo passa a flertar com o arrocha e o funk. Gustavo Lima, Luan Santana, Henrique Juliano e Jorge Mateus são alguns dos astros da atual fase da música sertaneja. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O assunto de hoje do nosso programa são as tradições goianas. Será que as crianças de hoje fazem as mesmas brincadeiras que seus pais e avós faziam? Será que elas conhecem as lendas, as figuras folclóricas e as tradições de Goiás?
nós fomos até uma escola em Aparecida de Goiânia em busca de respostas. Com a palavra, Maria Luísa e João Miguel. Meu nome é Maria Luísa e eu tenho 8 anos. Eu sou o João Miguel e eu tenho 8 anos. Você costuma brincar na rua? Sim. Que tipo de brincadeira? Pique-pegue, pique-esconde ou bandeirinha. Pique-esconde e competição de quem fica mais tempo de bananeira. Ó, eu vou falar uma frase e você completa ela pra mim. Um homem bateu em minha porta e eu... Abre. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Que tipo de música que você ouve? Rap. Você gosta da Xuxa? Não. Você conhece a Xuxa? Sim. O que são as tradições goianas? As tradições goianas são as comidas típicas, as festas. E as lendas? As lendas? Tem a lenda do Bumba Meu Boi, tem a lenda do Saci Pererê. E a lenda da mula sem cabeça, você conhece? Aham. Por que ela perdeu a cabeça? Não sei. Essa mula pode ser útil pra gente de alguma forma? Ela tem fogo na cabeça, né? No lugar da cabeça, né? Praça Marshmallows. E do velho do saco? Já ouviu a história do velho do saco? O cara é um homem que tem um saco e vai pegando crianças à noite. Será que ele existe mesmo? Não. E por que os adultos contam essas histórias? Para as crianças tomarem cuidado do que fazem na rua. E com as pessoas que não podem conversar com estranhos. A sua avó, o seu vovô costuma contar alguma historinha pra você? De antigamente? Sim. Que tipo de história? Da vida deles. E o que eles falam, assim, quando eles eram crianças, como que era na época deles? Era tudo preto e branco. O que você acha que mudou da época que seus avós, seus pais brincavam para hoje em dia, com as brincadeiras que você faz? Nada. Tirando os videogames. Crianças, elas estão antenadas, né? O Bariani colocou lá a preocupação, né, no início do programa quanto à preservação dessas tradições. Como que você enxerga essa questão? Você assim como o Bariani, não é goiano de nascimento, né? Você é do Mato Grosso. Eu sou mato-grossense. Mas o seu material de trabalho são as tradições goianas. Isso. Como que você enxerga essa questão? Eu estou radicado em Goiás há praticamente 30 anos, né? Então, e eu vejo isso com uma certa preocupação, porque eu acho necessária se abordar, se mostrar para as crianças que existe na cultura brasileira esses personagens, principalmente, né? E recentemente eu desenvolvi um projeto através da Lei Goiás, lá no CTCG, ensinando catira a tocar viola para crianças de 7 a 12 anos, 13 mais ou menos. Nós estipulamos uma faixa etária. E só que teve um fato interessante, no final do projeto, um garotinho de 4 para 5 aninhos que acompanhava o irmão, que estava aprendendo a dançar catira, se apaixonou totalmente pela dança e saiu chorando no final do projeto. Quando eu tive que dizer aos pais que não teria mais condições de continuar com as aulas, porque a gente tem que pagar os professores e acabou a verba, então isso fez com que a criança saísse de lá aos prantos, rapaz. Foi uma coisa que me comoveu, me marcou muito. Então eu acredito ser necessário que se mostre as manifestações folclóricas e que ela, ao mesmo tempo, também se adeque às novidades, né? Ao que chega de novo no cotidiano aí da vida delas, né? Professora Ana Clara? Então, os antropólogos, eles têm uma compreensão um pouco diferente da questão dos folcloristas, porque eles entendem que as tradições, primeiro, elas são inventadas, né? Você tem um consenso dentro de uma determinada comunidade, de um determinado grupo, como você explica no início do programa, e dentro dessa perspectiva você tem, então,
as pessoas daquela comunidade definem o que elas compreendem como a tradição que deve ser preservada e o que deve ser esquecido, modificado, enfim. E aí a própria cultura se organiza, digamos assim, ela tem uma organicidade que faz com que ela preserve algumas coisas em detrimento de outras, não é? Porque, na verdade, a gente mantém determinadas tradições hoje, não porque elas foram significativas lá atrás, mas porque elas fazem sentido para a gente hoje ainda. Aquilo que deixa de fazer sentido para um determinado grupo, provavelmente ele vai ser descartado em algum tempo. Ela se perde, porque não faz, do ponto de vista, digamos, da cultura, não faz sentido você ficar preservando coisas que não seja significativo para as pessoas na atualidade. Não é? Então, quando eu vejo, por exemplo, voltando a um exemplo da procissão do fogaréu, a procissão do fogaréu, ela foi iniciada, não é, no século XVIII, mas ela ficou um bom tempo sem acontecer. Na década de 1960, alguns intelectuais da cidade de Goiás, a Goiandira do Couto, o senhor Helder, junto com o pessoal da OVAT, né, da Organização Vilaboense de Tradições, desculpe, eu acho que eu não falei o nome certo, de Artes e Tradições, eles reinventaram aquela procissão. Né? Desenharam as roupas, né? Eu conheci os desenhos feitos pela Goiandira e juntaram as pessoas e reinventaram. E hoje a ideia que a gente tem é que ela nunca teve uma interrupção, né? Porque ela é tão forte hoje, ela faz tanto sentido para aquela população, mas por que ela faz sentido hoje? Porque ela entrou, digamos, no circuito do turismo da cidade, as pessoas do Brasil inteiro vão para Goiás para conhecer aquele ritual que é feito com muito glamour e é belíssimo, realmente é uma procissão assim, de uma beleza estética impressionante, não é? Mas hoje ela não é apenas uma tradição naquele sentido mais de você ficar seguindo coisas que os seus avós fizeram e aí você faz mecanicamente, não. Na cultura, nada é mecânico, tudo precisa ser significativo. Bom, a gente tem muito assunto ainda pela frente, mas infelizmente o nosso tempo acabou. O Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação da antropóloga social Ney Clara de Lima no nosso programa. Muito obrigado, Ney Clara. Obrigada, eu fico muito satisfeita por ter participado. Agradeço também o radialista Farid Abreu. Obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade e estou sempre à disposição, sempre que precisarem. É só me informar que eu estarei presente com o maior prazer, porque tratar das tradições goianas, para mim, faz muito sentido. Bacana. Obrigado. E obrigado a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!